Momento da Mulher Cristã. Programa para você, mulher, que deseja viver segundo o coração de Deus. Este é o seu momento de reflexão, aprendizado e crescimento, com Regina Célia. Meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós. Estamos de volta no nosso momento de reflexão com a nossa série Referências. Nossa personagem de hoje se chama Rebeca. Rebeca marcou a história bíblica. Rebeca se tornou uma referência para nós, porque tendo tudo nas mãos para ser uma grande bênção, Rebeca tomou uma atitude com relação a um dos seus filhos que comprometeu seriamente a vida de toda a sua descendência. Então, que possamos aprender neste momento com o exemplo deixado por Rebeca e que possamos dia a dia estar atentas às nossas atitudes. Vamos orar e que o Senhor nos direcione. Santo Deus, nesta hora em que iremos iniciar o estudo dessa personagem tão importante e marcante na história bíblica, queremos suplicar ao Senhor que nos dê o entendimento adequado para que possamos estar alinhando nossas atitudes e decisões à luz da Tua Palavra, de forma que sejamos bênção na vida dos nossos filhos. Abençoe, Senhor, este nosso momento e que, para a Tua honra e glória, possamos crescer e aprender de Ti. Em nome de Jesus. Amém. A vida de Rebeca foi marcada por uma história de preferência com relação a um dos filhos e, consequentemente, rejeição ao outro filho. Rebeca deu à luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E o que marcou a história de Rebeca foi a atitude dela de preferência com seu filho Jacó. O relato do capítulo 27 de Gênesis vem nos trazer esse momento histórico em que a atitude de Rebeca foi determinante para o destino das suas gerações. No versículo 15, nós temos o relato deste momento, um momento específico. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Percebam que a iniciativa foi da Rebeca, da mãe. E essa atitude de Rebeca comprometeu o destino dos seus 2 filhos. Mas antes de chegarmos a esse momento específico, nós vamos entender um pouquinho quem é essa mulher, Rebeca. Rebeca, ela aparece no relato bíblico quando Isaac e Abraão mandou escolher uma esposa para o seu filho Isaac. Rebeca foi encontrada, preencheu todas as características, ou seja, ela era a esposa ideal para Isaac. Principalmente porque ela era da mesma parentela dele. E ela preencheu todos os requisitos que uma boa mulher poderia ter para ser esposa
de Isaque, o filho da promessa de Abraão. Rebeca viveu uma vida tranquila e boa com seu marido Isaque e foi abençoada com filhos. Ela engravidou e deu à luz a gêmeos, 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito, foi o primeiro que nasceu. E era também o filho preferido do seu pai, Isaque. Só que Rebeca preferia a Jacó, o caçula. E o relato bíblico nos mostra que Jacó lutava desde o ventre da mãe pela primogenitura. Jacó tentou nascer primeiro. E a luta entre esses 2 filhos já vinha desde o ventre. Mas a atitude de Rebeca é que foi determinante para que essa luta pela primogenitura se tornasse uma guerra entre os 2 descendentes de Isaque. Esaú, o filho mais velho, ele tinha um temperamento muito desapegado a questões futuras. Nós vemos o Esaú muito preocupado com o imediato, tanto que ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. O Jacó, sempre querendo a primogenitura, armou uma situação em que Esaú chegou morrendo de fome e o irmão tinha um prato de lentilhas preparado, muito aprazível, e ele queria comer. E Jacó falou: olha, eu te dou um prato de lentilhas se você me der a primogenitura. Esaú, naquele momento, não pensou nas consequências disso e simplesmente aceitou aquele acordo, aquele trato com seu irmão. Mas Rebeca sabia que aquele trato não seria suficiente para que o seu preferido Jacó se tornasse o primogênito com todas as bênçãos, todo o direito que a primogenitura poderia lhe dar. E por isso Rebeca arquitetou um plano para que o filho Jacó pudesse enganar ao pai e receber a bênção que era dada ao filho primogênito. A bênção da primogenitura tornava o filho primogênito o líder, né, do irmão. O mais novo teria que servir ao mais velho, né? E bem assim, ele administraria tudo aquilo que fosse deixado pelo seu pai. E Rebeca arquitetou esse plano, e quando o filho teve medo, Jacó, e a questionou a respeito do plano, ela pediu a maldição para si mesma. Ela disse que recaísse sobre ela toda a maldição por aquela atitude que ela estava planejando tomar junto com seu filho mais novo. E aí nós vemos que Rebeca levou a sua predileção, a preferência por Jacó até as últimas consequências, a ponto de prejudicar seu outro filho e enganar de forma vil o seu idoso marido que já estava cego. Isaque, no final dos seus dias, ficou cego, e quando ele decidiu abençoar os seus filhos, dar a bênção da primogenitura ao filho mais velho, ele já estava cego. E aí Rebeca arquitetou um plano para enganar o seu marido. Concluiu esse plano, né, levou a cabo o seu intento, e Isaque abençoou com a primogenitura a Jacó.
Depois disso, Esaú passou a odiar o seu irmão e planejar matá-lo. E mais uma vez, para proteger o seu filho preferido, Rebeca mandou Jacó fugir para junto da sua parentela e assim escapar das mãos do seu irmão Esaú. E aí percebam que Rebeca desonrou ao seu marido para ajudar e proteger ao filho preferido. Rebeca teve um casamento que tinha tudo para ser equilibrado, tinha uma família com todos os ingredientes para ser feliz, mas as falhas de caráter de Rebeca acabaram definindo drasticamente o futuro dos seus 2 filhos. Rebeca, subvertendo a ordem natural, transformou drasticamente o futuro dos seus 2 filhos, afetou toda a sua família. É óbvio que Isaac, ao saber do engano, é óbvio que ele não se sentiu confortável nem feliz com a atitude de Rebeca. E os seus 2 filhos passaram a ter sérias divergências a partir dali. Amados, Rebeca foi uma mulher que teve tudo para ser uma grande referência para nós, até o nascimento dos seus filhos. Quando seus filhos nasceram, desde a gestação dos seus filhos, o nascimento dos seus filhos, Rebeca se tornou uma mãe, um péssimo exemplo de mãe para nós. Porque a sua predileção por Jacó fez com que ela tomasse atitudes que prejudicaram a vida do seu outro filho, Esaú. Por conta dessa predileção, Rebeca mentiu, omitiu, desonrou o seu marido. E com isso ela se tornou um exemplo de tudo aquilo que Deus abomina. Ela se tornou um exemplo de buscar, de levar a preferência por um filho às últimas consequências, a ponto de pedir para si a maldição. Rebeca nos ensina que ter filhos preferidos, pode ser a ruína de uma mãe e de uma família. Rebeca, a partir do nascimento dos seus filhos, com as suas atitudes, ela se tornou um péssimo exemplo para os seus filhos. Isso traz para nós uma reflexão nesse momento. Em algum aspecto você se identifica com Rebeca quando nós estamos falando de preferência e rejeição? Você tem filhos preferidos? Já chegou ao ponto de mentir ou omitir algo do seu marido ou de outras pessoas para proteger seu filho? Já desonrou seu marido para defender um filho? Minha querida, se você tem atitudes parecidas com as de Rebeca, você jamais vai ser um bom exemplo para seus filhos. Rebeca é um exemplo. Rebeca marcou a história bíblica não por
por ser a esposa ideal, não por preencher as características que Isaac procurava para o seu, que Abraão procurava para o seu filho Isaac. Mas ela marcou a história bíblica, porque ela agiu, arquitetou um plano para que o seu filho preferido fosse beneficiado em detrimento do outro. Essa atitude de Rebeca manchou a sua história. É claro que Deus, em sua soberania, Deus cuidou para que Jacó fosse este herdeiro da promessa. Mas a atitude de Rebeca ficou registrada para nos ensinar que nós não podemos, não devemos burlar as circunstâncias, dar jeitinho nenhum para beneficiar mais a um filho do que outro. Mulheres cristãs, nossos filhos são diferentes, nós temos que amar aos nossos filhos. Amar, simplesmente. E cuidar de cada um deles, de acordo com eles são, de acordo com eles vêm para nós. E conduzir a educação, a orientação dos nossos filhos, para que eles cumpram os propósitos de Deus para a vida deles. Nós precisamos agir de forma que nenhum se sinta rejeitado ou preferido ou que tenha mais do que outro, mas que todos se sintam amados, independente das características individuais. Que saibamos amar os nossos filhos, honrar os nossos maridos, fugir da mentira e nos deixarmos usar por Deus para que possamos auxiliar os nossos filhos no cumprimento ou no entendimento do propósito de Deus para a vida de cada um deles. Sejamos bênção para os nossos filhos. Sejamos exemplo para os nossos filhos. Ainda que o nosso instinto materno nos leve a sempre proteger, nós não podemos passar por cima de valores da lei de Deus para defender um filho. Os nossos filhos precisam ser ensinados. Eles precisam ser corrigidos e disciplinados no momento adequado, em justa medida, para que eles cresçam e se desenvolvam como homens e mulheres valorosos diante de Deus e dos homens. Que o Senhor nos abençoe. Reflitamos sobre as atitudes de Rebeca e busquemos viver, nos relacionar com nossos filhos de acordo com os valores e de acordo com a lei do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.